Seja muito bem-vindo ao canal. Esse aqui é o quarto vídeo do canal e nesse vídeo eu quero falar sobre ouvir para crer. A Bíblia diz: "E como crerão naquele de quem nada ouviram?" Está lá em Romanos 10, no versículo 14. No vídeo anterior eu falei sobre como invocarão se não creram. Então, o vídeo anterior eu encerrei falando sobre como aumentar a fé e expliquei que a fé ela é necessária para tudo na vida cristã. Para a gente se aproximar de Deus é preciso de fé, para a gente ir até Ele é necessário que haja fé. E também para continuar a nossa caminhada com Deus é necessário que a fé esteja presente e crescendo em nós. Porque a fé é como um combustível que vai nos permitir agir e fazer tudo aquilo que a palavra nos declara. Jesus, quando ele ensina sobre o perdão, Pedro pergunta para ele quantas vezes nós devemos perdoar o nosso inimigo, o nosso irmão que pecar contra nós. O Senhor Jesus, ele responde, quando Pedro fala 7 vezes nós devemos perdoar, o Senhor Jesus responde: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nesse momento, Pedro vai fazer uma declaração, ele diz: Senhor, aumenta-nos a fé. O que ele está dizendo? Senhor, eu não tenho fé para obedecer nesse nível. Ou seja, a fé ela é necessária para tudo, até mesmo para a gente obedecer os princípios, os mandamentos de Deus. É necessário haver fé no nosso coração. Então, tendo esse entendimento, eu encerrei o vídeo anterior falando como fazer para que a gente possa ter fé no coração, ou se já temos, fazer essa fé aumentar. E é isso que eu vou falar com vocês hoje. Feche seus olhos, vamos orar brevemente. Senhor Jesus, muito obrigado por mais oportunidade, por mais um dia, por, Senhor, cada pessoa que está aqui nesse vídeo assistindo. Obrigado pela palavra que o Senhor colocou no meu coração e aquilo que o Senhor vai transmitir, comunicar a vida deles. Que seja, meu Deus, edificante, que seja transformador, que seja, Senhor, uma mensagem que vá fazer toda a diferença. Eu te peço em nome de Jesus, realmente seja um alimento espiritual, para que eles sejam fortalecidos, edificados na Tua presença. E que Teu nome venha a ser glorificado na vida de cada um deles. Sejamos nós pedras nessa construção que é o reino de Deus. Usa cada um de nós, toma nossa vida em Tuas mãos e faça conforme a Sua vontade, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Isso está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 14. Então, aqui Paulo vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir. Isso está escrito no versículo 17, Paulo falando sobre a fé. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E aqui Paulo está dizendo, a fé, ela vem pelo ouvir da pregação. Essa é a forma, a maneira como a fé ela é gerada no nosso coração. É através da palavra, da pregação do Evangelho. Só que o problema é que quando a gente olha para como as coisas acontecem no mundo, a gente que está acostumado, habituado a pregar a palavra, a gente percebe uma dificuldade. Quando a gente prega a palavra, a gente semeia, a gente fala, nem todos creem. Mas a palavra deixa bem claro que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas, por mais que eles escutem, por mais que eles ouçam, por mais que você pregue, parece que aquela palavra não surte efeito, não tem resultado, não produz fé no coração deles. E a pergunta é, como ou por que a palavra não está produzindo fé? Por que ela não está tendo efeito na vida de muitas pessoas? Mesmo daqueles que já estão na casa de Deus, que já estão caminhando, por que essa palavra, quando você vai no culto, você recebe uma pregação, uma palavra abençoada, mas de alguma forma parece que aquela palavra, quando você sai dali, durante aquela semana, você perde aquilo que você recebeu e aquilo não é alimentado e não cresce, não surte efeito na sua vida. O problema, a palavra de Deus vai dizer, o próprio Paulo vai mencionar o assunto, ele vai mexer no assunto,
está aqui no versículo 16. Aqui nessa mesma passagem onde ele diz que a fé vem pelo ouvir, ele vai trabalhar justamente essa questão. Ele vai dizer, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E aí ele diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então ele diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas nem todos creram no Evangelho. E aí no versículo 18 ele diz, mas eu digo, porventura não ouviram? No 17 ele diz, a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. E no 18 ele diz, mas será que eles não ouviram? E aí ele continua, sim, por certo, claro que ouviram, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, o que ele está dizendo, eles ouviram sim, porque a palavra de Deus foi pregada e anunciada a eles. E aqui ele está falando de quem? Daqueles que não creram, aqueles que não obedeceram ao Evangelho, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. E aí no 18 ele diz, mas por quê? Será que eles não ouviram? E então ele responde, sim, por certo, claro que eles ouviram. Mas por quê? Por que eles não obedeceram? Por que eles não obedecem? Por que isso acontece ainda nos dias de hoje? A palavra é pregada, é semeada, mas por que não há efeito se a fé vem pelo ouvir? Essa pergunta, o próprio Senhor Jesus ele vai responder. Está lá em Mateus. O próprio Senhor Jesus responde essa pergunta. Perdão. Livro de Lucas. Livro de Lucas. Livro de Lucas 21. Nós vamos ler aqui do versículo 34 ao 36. Mas antes disso, vamos para Mateus 13:15. O Senhor Jesus respondendo a essa pergunta, porque o coração desse povo está endurecido. Eles ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E aqui o Senhor Jesus explica. Porque muitos ouvem, mas não creem. Ele diz, porque o coração desse povo está endurecido. Eles ouviram com os ouvidos tapados, fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e seja por mim curado. O problema não está na mensagem ou na palavra. A palavra de Deus não falha. A fé vem pelo ouvir. O problema está no homem, na incapacidade de receber a palavra, na incapacidade de ouvir a palavra. Eles ouviram com os ouvidos tapados. Ou seja, aí a palavra entrou, como diz o ditado, de um lado, saiu do outro. Não ouviram, não deram atenção, não prestaram atenção à palavra. Agora, o porquê? Por que isso acontece? O próprio Senhor Jesus responde, isso está aqui no versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido. Por isso, por causa disso, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Então, o coração endurecido é capaz de produzir esse efeito no homem, de tapar o ouvido para a palavra, de não obedecer a palavra. O que faz uma pessoa não obedecer a palavra é um coração endurecido, enganado, sobrecarregado pelo pecado. Vamos ler Zacarias 7, capítulo 7, versículo 11 ao 12. Ele diz, eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde. Aqui é o Senhor falando. E ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Eles não quiseram escutar. Eles deram de ombros, ou seja, fizeram descaso, pouco caso. Ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. E aqui ele fala o porquê. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante.
coração endurecido como pedra, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos profetas. Então, por que eles endureceram o coração? Para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo Espírito por intermédio do profeta. O povo endureceu o coração, porque eles não queriam ouvir a lei, eles não queriam obedecer, eles não queriam andar em obediência, eles queriam viver no pecado. Então, por causa disso, eles endureceram o coração. Por mais que Deus falasse, por mais que Deus desse seus mandamentos, desse a sua palavra, eles não queriam obedecer, eles fechavam os ouvidos para não escutar. Porque o pecado, ele tem a capacidade de trazer dureza ao nosso coração. Está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 13. Só o pecado é capaz de endurecer o coração do homem. Quando o homem não quer abandonar a vida errada, o pecado, ele quer viver do jeito que ele quer continuar do jeito que está. Então, por mais que você fale, ele vai travar o coração, ele não vai permitir que aquela palavra entre, porque ele não quer abrir mão daquilo. Em Hebreus 3, versículo 13, a palavra diz: antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado tem a capacidade de enganar, de endurecer o coração. Sabe, é aquele tipo de pessoa que você vai pregar a palavra para ele, e enquanto você está falando daquilo que Deus quer, a vontade de Deus para a vida dele. E ele está pensando na cerveja que ele não quer largar, ele está pensando no cigarro que ele não quer deixar, ele está pensando nas bebedices, ele está pensando nas festas, nas baladas, em tudo aquilo que dá prazer à carne dele. Então, enquanto você está falando, você pode pregar, você pode chamar o melhor pregador para falar e trazer a palavra ao coração dele. Ele vai estar pensando nas coisas que lhe dão prazer, e ele vai tapar os ouvidos, ele vai dizer: eu não quero ouvir, eu quero continuar fazendo aquilo que me apraz, que me agrada, que me traz prazer. Então, por causa do pecado, ele vai endurecer o coração, ele vai tapar o ouvido para não escutar. Esse é um problema muito comum, e acontece muito nesses dias. Aconteceu no passado e acontece ainda nos dias de hoje. O grande problema é que o coração dessas pessoas fica cheio. Eu já quero voltar lá no livro de Lucas, no versículo 34 que eu falei até o 36. O coração fica cheio, sobrecarregado de todas essas coisas. Então a palavra não consegue achar lugar, achar espaço. O coração está endurecido. Por mais que você tente semear, lançar a semente cai naquele solo duro e não encontra lugar. Aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 34 em diante, o Senhor Jesus fala o seguinte: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Está falando, o pecado, a embriaguez, a glutonaria, essas coisas, os cuidados da vida, eles têm a capacidade de sobrecarregar o seu coração, deixar o seu coração sobrecarregado. Não tem espaço para a palavra de Deus ali. E aí no versículo 35 ele diz: porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Ele diz: essas coisas virão como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Ou seja, é uma armadilha do diabo que Deus vai usar, que o diabo vai usar principalmente nos últimos dias, nesses dias que nós estamos vivendo e como nós estamos vendo. É uma armadilha, é um laço que ele vai usar para prender muitas pessoas, como ele já tem feito. É no engano, da embriaguez, das bebedices, da glutonaria. O que é glutonaria? É aquele negócio de se banquetear, de ficar pensando apenas em satisfazer o ventre. Isso também tem a capacidade de encher o coração do homem e tornar ele insensível para ouvir a palavra de Deus. É um laço que o diabo usa e está usando com muita intensidade nos últimos dias para enganar as pessoas, endurecer o coração, para que elas não possam receber a palavra de Deus.
Então o Senhor Jesus nos exorta, toma cuidado para que o coração de vocês não fique sobrecarregado com essas coisas, com a glutonaria, com a embriaguez, com os cuidados da vida, a preocupação da vida, sabe? A correria do trabalho, isso pega todo mundo, em geral, até aquele que está dentro da igreja, ele é acometido pela correria do trabalho, e o Senhor Jesus está advertindo que isso viria lá atrás, ele está falando isso viria como laço sobre todos que habitam na face da terra. É uma armadilha do diabo para te enredar, para te pegar, para fazer com que a palavra não dê fruto no seu coração. Agora, como fazer para sair desse laço? Como fazer para sair dessa armadilha? Uma vez que você já caiu nela. Ou como evitar cair nessa armadilha? O próprio Senhor Jesus ele vai responder. Aqui no versículo 36 ele diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então ele diz: vigiai em todo o tempo, orando, para que vocês sejam dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. É só quando a gente começa a vigiar e em oração, a gente consegue evitar cair nesse laço, nessa armadilha do diabo. E se você já está nela, é só por meio da oração e da vigilância que você vai sair dessa armadilha. É porque só Deus pode te livrar, só Deus pode mudar o seu coração, porque Ele prometeu. Só Ele pode tirar esse coração endurecido. Isso está lá. Glória a Deus. Isso está lá em Ezequiel 36, capítulo 25 ao 27. Vamos ler? Quero que você leia comigo. Se você não conseguir, apenas acompanhe. Só Deus pode tirar esse coração endurecido pelo engano do pecado. Ezequiel 36, do 25 em diante. O Senhor diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Só Deus pode nos livrar, só Ele pode nos libertar dessa armadilha e desse laço. Só Ele pode tirar esse coração de pedra e substituir, colocar um coração de carne, um coração quebrantado, um coração capaz de obedecer, de seguir os seus mandamentos. Quando o Senhor fala sobre isso, sobre trocar um coração de pedra e um coração e colocar um coração de carne, a gente pode ler lá em Jeremias 31. Jeremias 31, acompanhe comigo. Jeremias 31, versículo 33. Glória a Deus. Se você não conseguir, apenas acompanhe a palavra. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Deus está falando: eu vou escrever a minha lei no seu coração. E agora você vai ser capaz de obedecer a minha palavra. Agora você vai ter um coração novo, não mais um coração de pedra. Um coração capaz de ouvir a palavra, obedecer a minha lei. E agora sim, essa palavra vai produzir a fé. A fé que você precisa para você caminhar. Sabe o que é interessante? Quando a gente fala sobre um coração endurecido, eu falei sobre o livro de Zacarias. E Zacarias, no capítulo 7, no versículo 12, ele diz: sim,
fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito. Agora lá em Jeremias ele está dizendo, eu vou escrever a minha lei no seu coração. Em Ezequiel ele diz, eu vou tirar esse coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Em Jeremias, eu vou escrever a minha lei no seu coração. Sabe o que é interessante? É que quando ele diz aqui em Zacarias que eles fizeram um coração como pedra de diamante, é que o diamante, ele é o mineral mais duro que se pode encontrar. Você não consegue riscar o diamante com nada. Ele é irriscável. Você não consegue com ferro. Você pode tentar riscar o diamante com ferro, você não vai conseguir. Pode tentar riscar o diamante com aço, você não vai conseguir. De todas as formas você pode tentar riscar um diamante e não dá. Ele é muito duro. Mas Deus está falando, eu vou tirar esse coração de pedra. Vou colocar o coração de carne. E aí eu vou conseguir escrever a minha lei no teu coração. Vou tirar esse coração irriscável. E nesse novo coração eu vou escrever a minha lei. E aí você vai poder andar nos meus estatutos. Deus ele quer fazer algo grande, algo novo. Você precisa ter o ouvido sensível. Eu não sei como está a sua condição agora, o seu coração está endurecido pelo pecado. Mas a verdade é que Deus ele pode tirar esse coração de pedra e colocar um novo coração. Basta você se achegar a Ele em oração e Ele pode mudar esse coração. Glória a Deus. Então a única forma de você ver a sua fé crescer, ter a sua fé semeada no seu coração, é quando você larga esse coração duro, quando você troca esse coração duro por um coração novo, de carne. Agora sim Deus pode depositar a semente da fé no seu coração e ela pode crescer e dar fruto. O Senhor Jesus, ele falando com os discípulos, ele fala que a fé é como um grão de mostarda. E lá em Mateus capítulo 13, no versículo 32, ele diz, esse grão, o grão de mostarda, é na verdade a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que todas as hortaliças, chega a ser uma grande árvore. A fé é esse grão de mostarda. Quando ela encontra um coração fértil, não mais um coração endurecido, ela é semeada. E lá, agora ela pode crescer, criar raízes, crescer e se tornar uma grande árvore. É nesse contexto que Jesus vai falar para os discípulos. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês poderão dizer ao monte, atira-te ao mar, e ele fará. É somente essa fé, crescente, como uma semente, que pode crescer e produzir muito fruto, é que vai fazer com que você saia da situação em que você está e mude completamente a sua vida. Eu quero que você feche seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, eu oro para que o Senhor venha fazer com que essa palavra dê fruto. Senhor, que o Senhor possa tocar no coração de cada uma dessas pessoas e trocar o coração. Coração de pedra, endurecido pelo pecado, o Senhor venha colocar um coração novo. Um coração onde o Senhor vai escrever a sua lei. E que elas possam andar na tua palavra, andar na tua presença. Que elas possam agora te obedecer, fazer a tua vontade e não mais seguir os seus próprios caminhos, seus próprios conselhos. Que elas não venham mais obedecer à vontade da carne. Senhor Jesus, que elas não venham mais andar e ser enganadas pelo pecado. Teu coração sobrecarregado. Não, Senhor, que agora elas venham estar livres, meu Deus, para poder te seguir, te obedecer e caminhar na tua presença. É isso que eu te peço. Abençoa cada um do grupo. Abençoa, Senhor Jesus. Derrama do teu espírito, derrama do teu poder, da tua proteção, do teu cuidado. Cada membro, cada um que está com nome
lá para a oração. Vá visitando a família, os familiares, vá visitando o coração deles agora nesse momento. Teu Espírito possa derramar da tua chuva sobre eles. Eu te peço. E sobre nós, Senhor Jesus, que estamos de frente desse trabalho, que o Senhor venha nos dar condição, nos fortalecer, nos capacitar, nos dar sabedoria, Senhor, para cuidar dos de fora e dos de dentro. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.